Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Se você é novo no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, ok? E se você não for um contribuinte com esse canal, uma pessoa que ajuda, tá? E isso é da vontade da pessoa, isso não tem nada a ver com emoção, com sentimento, com qualquer coisa desse nível, tá ok? Você pode fazê-lo pelo chave Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, tem lá também a chave Pix. Ok? Nós estamos aqui falando, pessoal, sobre, diremos assim, sobre a figura de Jesus. Mas ninguém aqui está discutindo fé. Ok? Muito bem. O cristianismo, como nós conhecemos na atualidade, é uma completa deturpação do cristianismo primitivo. O que é que nós estamos assistindo nesse nosso mundo? A ascensão de um grupo de pessoas que se chamam fundamentalistas religiosas, reacionárias, tá? Que não tem nada a ver com eu sou conservador. Espera lá. E, o que é ser conservador? Eu sou conservador porque eu acredito que na família tradicional, eu acredito não sei no que tem mais, não sei o que tem mais, não sei o que tem mais. Bem, então me desculpa, isso não é conservador. Isso você está trazendo uma ideologia de um princípio da ortodoxia cristã. Né? Então eu fico cada vez mais surpreso quando eu vejo pessoas que dizem ser despertas. Eu saí da igreja católica, eu saí do evangelho, eu saí da igreja protestante, eu saí da Umbanda, eu saí do candomblé, eu saí do espiritismo, eu saí não sei do que tem mais, do hinduísmo, do budismo, etc. Mas eu tenho uma mentalidade fundamentalista, né, reacionária e etc. E nós estamos vendo exatamente isso aqui no mundo. Tá? As pessoas estão endoidando. Desculpe dizer. Tá? E eu vou começar esse estudo falando um pouquinho do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu pergunto a você do outro lado, o que a eleição do Donald Trump tem a ver com o Brasil? Sabe o que eu fico muito triste é de ver brasileiros falando mal do Brasil lá fora. Tá? Pessoas que estão beijando a bota de americano. Todo mundo sabe que nós, toda a América, chamada América Latina, sempre foi quintal dos Estados Unidos. Lamento. Tá? Eles são... aí o que tem a ver isso com a gnose? Tem a ver, meus amigos, que a maior linhagem de enlilitas estão nos Estados Unidos. Você acha que lá é um país da beleza democrática? Veja aquela bagunça lá de eleição lá. Tá? Você acha? Eu pergunto isso para você de coração sincero. Você sabe que os Estados Unidos é um país cristão, mas de maioria protestante? E que os americanos descenderam dos ingleses? Você sabe qual é a linhagem, a árvore, não é a árvore, não, é a árvore genealógica
do Donald Trump? Você sabe? Não, né? Pois é. Então, antes de você sair por aí elogiando um presidente que tem o comportamento que esse homem tem, você deveria se perguntar: que droga de desperto sou eu, né, que ainda estou apegado a esses valores que, meu Deus, é uma tristeza, gente. É uma tristeza. O que a gente está vendo no Brasil e fora do Brasil é a ascensão de um grupo de pessoas fundamentalistas. E, então, se você é agnóstico, não venha para cá com um discurso fundamentalista que eu vou lhe dar a resposta à altura. Tá? Então, deixa eu ajeitar aqui, pessoal, que é a câmera, lamentavelmente, gente, ela é super inteligente e ela faz qualquer movimento que eu faça aqui, ela... Deixa eu ajeitar aqui, que eu vou ajeitar. Tudo ajeitadinho. Então, qualquer movimento que eu faça aqui, pessoal, ela automaticamente ela reage, tá? Então, eu vou tentar aqui desligar aqui, né? A inteligência artificial dela, que é terrível, né? E aí você não tem nem como controlar ela, tá? Ela é boa, mas ela não tem, por exemplo, o aplicativo dela, ok? Então perdoe a gente aí se em algum momento a gente tiver que, né, se eu levantar o braço, pronto, ela entende que tem que levantar a imagem, né? Ela tem detector de movimento. Então, se você é agnóstico, mas você está ainda ligado a aspectos fundamentalistas, saiba que você não é agnóstico. Você pode ser tudo menos agnóstico. Porque uma pessoa que acha que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, nossa, eu acho que essa pessoa ou não lê, ou não estuda, ou... Não, queridos. Os israelitas estão todos socados nos Estados Unidos, em vários países. Eles dominaram o mundo, eles são chamados de elite oculta. Né? Ou alguns chamam de governo oculto. Então é preciso a gente tomar um certo cuidado, porque ser gnóstico tem a capacidade de olhar e ver de onde esse pessoal vieram. Os Estados Unidos é a Babilônia. É a Babilônia política, é a Babilônia econômica, é a Babilônia religiosa. Tá? Então, nós precisamos tomar um certo cuidado antes de sairmos por aí comemorando a vitória de um cara que tem pensamentos muito parecidos com os pensamentos da esquerda. Né? Tem gente que acha engraçado dizer isso, né? Ah, o Donald Trump porque ele é conservador e de direita. É mesmo, é? As ideias dele, pessoal, são ideias que muitos esquerdistas defendem. Tá? Valorizar a indústria nacional, valorizar impor determinadas ideias protecionistas e etc. Então, meu irmão, se você está achando que o cara lá é conservador, você não sabe o que é conservador, não. Você está confundindo. E tem gente que diz, eu sou desperto, mas ainda está cheio de dogmas e crenças que advêm de pensamentos completamente deturpados. Um gnóstico verdadeiro, o gnóstico sabe o que está por trás de cada ação governamental, de cada poder que se levanta. Gente, isso é terrível. Tá? Eu comecei fazendo esse comentário dizendo isso aqui para vocês. Né? Eu estou meio engessado aqui, porque se eu começar a me movimentar a mão e etc., pronto, a câmera sobe, igual ela fez agora. Tá? Muito bem, então,
Quando você estuda sobre a figura de Jesus, tem algo importante que a gente precisa entender, né? Dizer que Jesus não existiu, eu acho até uma bobagem. Tá? Agora, se você acreditar, Jesus é um extraterrestre, isso é problema exclusivamente seu. Eu acredito que Jesus é o Jesus daquele dos evangelhos canônicos, também problema seu. Eu acredito que Jesus é um filho de um soldado romano chamado Pandera, ou Pandira, problema seu, né? O tio Robson não está aqui para discutir a tua crença. O tio Robson está aqui para mostrar os paralelos da visão sobre Jesus Cristo. Tá? Mesmo que isso desagrade a você, mesmo que isso acabe te levando a uma ideia de que, bem, eu não posso acreditar nesse tipo de coisa. Tá? Jesus existiu? Existiu. Porque, meus amigos, se Jesus não tivesse existido, nós temos que ser sinceros com vocês e dizer, pergunta, quem foi esse gênio que resolveu criar um monte de livro, né? Os canônicos, os apócrifos e os gnósticos, tá? Os escritos. Quem é este escritor tão assim, tão meticuloso que resolveu montar uma figura chamada Jesus? Tá? Por que que o Alcorão, o Talmud citam Jesus? Tá? Então é preciso a gente tomar um certo cuidado antes da gente proferir uma ideia de que ele não existiu, ele é um mito. Nossa, agora tudo é mito. E as pessoas falam isso como se elas entendessem o que é mito. Tá? Então, muito bem. Dito isso, eu quero ir com vocês aqui num texto, porque eu quero mostrar algumas coisas aqui. Não sei se está aqui, se é aqui, deixa eu ver aqui. Tá, aqui mesmo. Então, olha só, vamos lá. Como Jesus era visto a partir dos evangelhos. Então, vamos começar aqui, ó. Tá, eu vou pegar aqui, vou até marcar. Aqui, ó. No Evangelho dos Hebreus. Você sabe que tem um documento escrito chamado Evangelho dos Hebreus, início do segundo século, tá? Segundo alguns. Tá? Não sendo texto gnóstico, esse evangelho reflete, olha só, ele não é um texto gnóstico, em primeiro lugar. Este evangelho reflete visões dos cristãos judeus que acreditavam na observância da lei mosaica. Tá? Outras obras nesta tradição incluem o evangelho dos nazarenos e dos ebionitas. Esses dois grupos aqui, pessoal, eram grupos de cristãos judaizantes. Você está achando que é novo esse negócio de cristão nazarenos, judaísmo messiânico? Não, isso não é de hoje, não. Isso lá atrás, no cristianismo, houve muita polêmica, porque a ideia era que Jesus era um profeta judeu, portanto, todo mundo devia seguir a tradição judaica. Né? E aí, você acreditando ou não, foi Paulo que resolveu dizer, não, nós não vamos seguir esse rumo, não. Nós vamos seguir um outro rumo. Tá? Vamos lá. Então, depois aparece o Evangelho de Tomé, que está entre 140, mais ou menos, depois de Cristo. Texto completo encontrado em Nag Hammadi. Então, esse aqui é gnóstico. Tá? Apresenta Jesus como um professor místico que profere ditos sábios, palavras sábias e desconcertantes. O Evangelho não oferece nenhuma pista das doutrinas da crucificação, da ressurreição ou do nascimento virginal.
para os seus defensores, Tomé pode representar a aproximação mais próxima, essa é a tradução do Google, tá, gente? Que provavelmente encontraremos das palavras e ensinamentos reais de Jesus. Tá? Quando você pega o Evangelho de Tomé, gente, tá? Eu não estou com o livro aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Vocês vão ver que o Evangelho de Tomé é cheio de ditos, palavras. O Evangelho de Tomé não tem nada referente à ressurreição, crucificação, nascimento da Virgem Maria e etc, etc, etc. Tá? Eles são apenas palavras de Jesus, palavras. Os ditos ensinamentos sábios. Então, já o Evangelho de Tomé já mostra Jesus um pouco assim, um Jesus mais místico, né? É um mestre da sabedoria. Então você vê a diferença que vai tendo de grupos. Ora, os gnósticos eram um grupo, os ebionitas eram outro grupo, os nazarenos eram outro grupo. Tá? Segundo alguns, os ebionitas também eram considerados pobres, né? Tá? Mas todos esses dois grupos, ebionitas e nazarenos, eram judaizantes. Correto? O Evangelho de Tomé já mostra um Jesus muito mais místico, mais sábio. Tá? Então, não adianta as pessoas começarem a dizer, olha, não, eu acho, eu acredito, eu creio, é assim, não é assim. Tá? Precisamos tomar muito cuidado antes da gente começar a sair falando algo sem a gente poder estudar. Tá? Depois tem o Evangelho da Verdade, encontrado também em Nag Hammadi. Você vai ver que a maioria aqui é encontrado em Nag Hammadi, tá? Certo? Que é a biblioteca agnóstica, ok? Nag Hammadi, para quem não sabe, é o Nag Hammadi, tá? É Nag Hammadi, é o local onde foi encontrado os códices gnósticos, tá? Os escritos gnósticos. No Evangelho da Verdade, faz o seguinte, descrição do esquema mitológico gnóstico. Apesar do nome Evangelho, a obra não contém nada sobre a vida terrena, né, ou carreira de Cristo, provavelmente pelo gnóstico egípcio Valentim. Então, o Valentim, da escola valentiniana, talvez seja o autor deste evangelho, tá? Chamado Evangelho da Verdade. Depois nós temos aqui também o Evangelho de Pedro, mas esse não está, certo? Talvez no século II ali depois de Cristo. Ele foi encontrado no Egito em 1886. Narrativa da vida de Cristo, supostamente nas palavras do apóstolo Pedro. Notável por seu relato, muito diferente da crucificação e ressurreição, incluindo as palavras ditas pela própria cruz, né? Quando Jesus fala lá na cruz. Isso é engraçado, porque você pega o Evangelho de Tomé, inclusive tem os maçonitas aqui do Brasil, eles lançaram um documento, né? Uma Bíblia chamada a Primeira Bíblia, que Macion foi o cara que criou o cânon. Então, e lá eles acrescentaram o Evangelho de Pedro. No Evangelho de Pedro, enquanto os outros evangelhos narram que Jesus teria gritado na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? O Evangelho de Pedro diz, meu poder, por que me abandonaste? Ok? Então você observa que há aí uma total diferença, né, no sentido da palavra,
do que Jesus teria dito. Ok? Então nós estamos pegando aí as várias facetas sobre Jesus. Então, se você diz para mim, eu não acredito em Jesus, eu te pergunto, quem foi esse herói, esse intelectual que criou, que escreveu toda essa gama de coisas que tem aí sobre Jesus? Evangelhos canônicos, evangelhos apócrifos, evangelhos gnósticos, etc, etc. Né? E agora, recente, descobriram aí tomara que não suba aí a câmera. Descobriram agora recente um texto, né, que é de um governador da Judéia, antes de Pilatos, que descreve como era Jesus. Bem, eu não posso atestar a veracidade do documento, né, gente? Mas o documento existe. Eu ainda não tive acesso a ele ainda, mas segundo o que eu já ouvi comentários, ele descreve precisamente como era Jesus. E quando você encontra documentos assim, vai ficando cada vez mais difícil as pessoas negarem a existência de Jesus. Então tem pessoas que vêm e dizem assim, bem, Jesus, para mim, era um arconte. O que é que eu posso fazer? Eu vou dizer que não? Se você tem essa crença, o que é que eu posso fazer para você? Eu só tenho que lamentar, porque se você conhecer os escritos gnósticos e sair dizendo que Jesus era um arconte, ou era até mesmo, a gente pode dizer que Jesus era um Elohim ou um Benai Elohim, mas dizer. Né? Você pode até chamar de Jesus até de um Anunnaki. Mas você não pode dizer que Jesus era um arconte. Ok? Então tem certas coisas que são ditas em canais de YouTube que eu fico muito pensativo se esse pessoal realmente leram alguma coisa, estudaram alguma coisa, porque é uma vergonha. Né? Aí nós temos o Apocalipse gnóstico de Pedro, que esse está também dentro dos escritos de Nag Hammadi. Um relato dos ditos e ensinamentos de Cristo durante o tempo de sua prisão, tá? Crucificação. Aqui está o que encontrei na internet. No entanto, a figura crucificada é apenas um Cristo mental, não o Jesus verdadeiro vivo, que ri durante todo o processo. Então, quer dizer, veja que esse evangelho aqui, ou o Apocalipse gnóstico de Pedro, o que ele coloca? Que durante a crucificação, a figura crucificada é apenas um Cristo mental. Quer dizer, é apenas um Jesus aparente. E parece que vai de encontro àquela ideia dos docetas que diziam que Jesus tinha um corpo aparente. Então, quer dizer que durante a crucificação, no Apocalipse de Pedro, né, século II ali, ele mostra que enquanto estão lá crucificando um Cristo, o Cristo vivo e verdadeiro está lá rindo do que está acontecendo. Então você se pergunte como é que você analisaria essa descrição. Não é? Você se pergunta, bem, se Jesus, aquele Cristo que estava lá era um Cristo mental, era uma projeção mental, era uma projeção holográfica, era uma projeção de um corpo aparente, porque houve no cristianismo a ideia de que os docetas diziam, não, aquilo lá na cruz foi tudo uma encenação. Né? Certo? E tem outras pessoas que dizem, né, que Jesus foi substituído durante a caminhada dele em direção ao Calvário, ele foi substituído por uma outra pessoa chamada Simão Cirineu, Simão de Cirene. Tá? E que depois Jesus é tirado de lá por José de Arimateia.
Tá? E existem muitas especulações, entre elas de que Jesus teria um irmão gêmeo. Tá? Ele teria um irmão gêmeo e que esse irmão gêmeo dele foi para uma região e ele foi para outra. Tá? E, de fato, tem um texto gnóstico em que Jesus diz: agora, salvo engano, no Evangelho de Tomé, ou Evangelho de Tiago, lembrando que tinha um seguidor de Jesus que se chamava Dídimo, que queria dizer gêmeo. Então, nesse escrito gnóstico, ele diz: agora que você sou eu, ou agora que você é eu, né, melhor dizendo. Então, há uma explicação de que o Judas, por exemplo, quando foi beijar Jesus, ele foi dizer: olha, aquele que eu beijar é esse que você deve prender. Veja, por que Judas teria ido beijar Jesus? Todo mundo conhecia Jesus, pessoal. Como é que os soldados vão... Ah, não, é porque era noite. E aí não dava, né? Todo mundo era quase igual, com barba e etc, etc. Então Judas teria que identificar. Era noite e os caras com um monte de tocha para ir prender Jesus lá no Getsemane. Como é que os caras diziam que não conheciam? Ah, não, para a gente saber quem é, vai lá e beija ele, tá? Há alguns que dizem não. O Judas beijou uma pessoa porque existiam dois iguais. Então ele queria livrar e disse o seguinte: bem, eu vou beijar aquele que eu beijar é esse que é. Tá? Bem, se existiam gêmeos, ele tinha que identificar quem era o gêmeo, quem era o Jesus mesmo. Tá? Até porque eu já falei para vocês que o nome Joshua e o nome Emanuel são dois nomes completamente diferentes, pessoal. Tá? Enquanto o nome Emanuel, que é descrito no Antigo Testamento, mas também nos evangelhos canônicos, queria dizer El conosco, El, o Deus do panteão cananeu, certo? Joshua queria dizer Javé é a salvação. E agora alguns cristãos judaizantes dizem que não era nada de Joshua, nem Yeshua, era Yausha. Durma-se com um barulho desse. Né? Então, provavelmente, o Judas tenha beijado Jesus, porque possivelmente ele teria, segundo alguns, um irmão gêmeo. Tá? Mas isso é outra história. Certo? Tudo bem. Então vamos voltar aqui para toda essa gama Olha, o Evangelho de Maria foi encontrado no Egito, tá, gente? Esse não está... ele foi encontrado em 1896, tá? 1896. Então ele não é de Nag Hammadi, tá? Jesus ressuscitado faz um longo discurso sobre questões como o pecado e a natureza da matéria. A obra mostra Jesus demonstrando uma preferência especial por Maria, provavelmente Maria Madalena, em relação aos seus discípulos homens. Tá? Isso já rendeu muita polêmica, tá, pessoal? Todo mundo sabe disso. Né? É que Jesus, né? Há toda uma história, pessoal, sobre Jesus ter casado com Maria Madalena, ter tido filhos. Eu não descarto isso, pessoal. Eu não consigo conceber a ideia de um Jesus, tá, que tinha voto de castidade,
Tá? Eu não vou aprofundar agora, mas, por exemplo, o livro de Urântia, quando vai falar de Jesus, diz que Jesus foi orientado, antes de nascer, de que ele não deveria casar para não deixar prole. Tá? E isso é o que está lá no livro de Urântia, porque o livro de Urântia conta toda a história de Jesus, inclusive contando coisas que não estão em nenhum dos escritos que a gente conhece. Eu não vou falar isso agora, mas a gente vai ver isso ao longo do tempo. Tá? Então lá vão contar a história de Jesus, vão falar dos irmãos de Jesus, tá? Vão mostrar que José tinha tido alguns filhos da primeira mulher, mas depois ele tem filhos com Maria depois de Jesus. Né? Eles vão mostrar Jesus viajando para diversos lugares. Tá? Agora, se vocês perguntarem para mim, tio Robson, você acredita que Jesus casou e teve família? Eu digo assim, olha, eu acredito. É meio difícil da gente explicar isso agora, mas isso pode indicar as razões por que, ao longo do tempo, se tentou esconder isso. Tá? Alguns aqui no YouTube dizem que Jesus com Madalena teve 2 filhos. Uns falam um menino e uma menina, outros dizem que é 2 meninas, enfim. Tá? E aí, eu acredito que Jesus, claro que Jesus tinha uma linhagem, uma parentela, mas daí isso também é outra história que eu vou aprofundar em outro momento. Tá? Porque aí eu vou mostrar para vocês como é que eu acredito que Jesus realmente tem uma ligação com a linhagem chamada dos Enquitas. Tá? Mas isso eu vou deixar para depois, porque tem pessoas que dizem o tio Robson mistura a gnose com tabuletas da Suméria e não sei o quê. Meu amigo, se você achar que isso são desconexos, são coisas diferentes, então você não entendeu ainda nada. Tá? O Evangelho de Judas, que foi também ali pelo final do século II, provavelmente encontrado no Egito na década de 1970, portanto ele não está dentro daquilo que foi encontrado em Nag Hammadi. Tá? Apresenta Judas Iscariote como um dos poucos que entenderam ensinamentos secretos e internos de Jesus, que foram ignorados por outros apóstolos. O papel de Judas é o assunto de uma controvérsia acalorada. Alguns estudiosos acreditam que Judas seguiu a ordem de Cristo para atraí-lo, enquanto outros acham que ele desempenhou um papel demoníaco. Tá? Então você vai ver que nos evangelhos Judas, possuído por um demônio, por um daimon, tá? Se levanta da mesa e vai embora para preparar atrair Jesus por causa de dinheiro. Ele era o tesoureiro do grupo de Jesus. Tá? E enquanto que no evangelho de Judas, ele praticamente orientado pelo Cristo para fazer a traição. Tá? Então, você imagina, tá, o que significa isso. Isso é muita coisa, gente. Né? Ninguém vai traçar aqui um panorama, mas a gente... Né? A outra coisa é o Evangelho de Felipe, tá, pessoal? O Evangelho de Felipe, certo? Eu estou movimentando a mão com muita dificuldade, gente, por causa dessa câmera que não adianta.
é uma longa meditação teológica agnóstica, tá? Ou coleção de ensinamento, muitos dos quais se referem à ideia de casamento místico. A obra é mais conhecida por sua sugestão de que Maria Madalena era a companheira ou esposa de Cristo e que ele beijou-a na boca. Isso aqui rendeu discussões imensas, né? Que quando isso saiu, tá? E aí há quem acredite ainda, né, que Jesus cometeu um sacrilégio beijando Maria na boca. Se a teoria tiver certa de que ele casou com Maria, e vamos lá, pessoal, quem é essa Maria? Essa Maria, mesmo chamada de Magdalena ou de Magdala, nada mais é do que aquela Maria, irmã de Marta e Lázaro. É de quem nós estamos falando. A casa onde Jesus gostava de estar. Inclusive, o João que escreve o Evangelho gnóstico, né, a gnose de João, é exatamente o João Lázaro. Ok? Agora nós temos aqui o outro documento, o Piste Sophia, tá? Do 3º ou 4º século, né, mais ou menos ali, encontrado no Egito também em 1773. Ensinamentos místicos elaborados, tá? Entregue por Cristo após sua ressurreição a um grupo de discípulos, incluindo sua mãe Maria, a Maria Madalena e a Maria. E Maria, tá? Certo? Sofia, ou sabedoria, é uma figura feminina divina no esquema mitológico gnóstico. Ok? Certo? Então, eu quis fazer esse apanhado aqui, pessoal, para que a gente pudesse entender, tá? Que a visão de Jesus vai depender muito de que grupo você está localizado. Qual por que é importante analisar? Essa palavra analisar quer dizer cortar em pedaços. Você precisa olhar tudo, cortar tudo e depois fazer a síntese, tá? Ok? E não a antítese, tá? Mas a síntese. Você vai pegar todas as informações de Jesus e montar aquilo que você está analisando. Então ninguém está dizendo, eu particularmente não digo que Jesus não existiu. Agora, nós podemos estar, e acredito que durante muito tempo fomos enganados a respeito de Jesus. Tá? E isso tem a ver com alguma ideia que a gente vai ter da cosmovisão, da cosmologia. Então, se você estuda a cosmologia agnóstica, você vai entender quem era Jesus, o seu papel, a sua missão, a sua tarefa nesse mundo. Certo? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não perca o próximo, que a gente vai falar mais sobre isso. Ok? Isso aqui é só o início. O negócio vai esquentar aí para frente. Forte abraço e até o próximo vídeo.